Você já se perguntou se a sua empresa deveria ter uma equipe interna de segurança ou até mesmo de Red Team? Um time dedicado a proteger, simular ataques, encontrar vulnerabilidades antes que os criminosos façam isso é uma coisa que faz todo sentido dependendo do tipo de empresa. Mas contratar e manter uma equipe de segurança é um passo gigante, um investimento alto, né? Uma decisão que, se for errada, pode custar muito caro, né? Mas, por outro lado, para algumas empresas, ter essa capacidade já dentro de casa não é um luxo, é uma necessidade estratégica mesmo, para se manter à frente das ameaças. Mas como que a gente faz para saber qual lado essa balança, para qual lado ela pesa mais, né? Se vale a pena, se não vale, o que a gente tem que colocar em conta, né? Que tipo de negócio realmente se beneficia de ter um time interno de segurança, né? Ah, e mais importante, né? Como que você vai contratar os profissionais certos para essa missão tão crítica, né? Sem cair em armadilhas que podem invalidar todo o processo. Meu nome é Igor Doin, eu vou nesse vídeo falar um pouco sobre a criação de uma equipe de Red Team interna. A gente vai analisar quem precisa, quem não precisa, vantagens, desvantagens e o mais importante, como que você pode montar um processo de contratação que realmente valide as habilidades dos candidatos. E no final, eu vou te apresentar uma solução que pode resolver o maior gargalo desse processo, tá? Fica comigo então. Então vamos lá, a pergunta principal. Que tipo de empresa realmente precisa de um time de Red Team interno? Montar uma equipe de segurança ofensiva não é para todo mundo, isso é fato, né? É um investimento significativo em salários, ferramentas, treino contínuo. Geralmente, as empresas que mais se beneficiam são aquelas com alto nível de maturidade e segurança e que normalmente se encaixam em algumas dessas categorias, como por exemplo, grandes corporações, instituições financeiras, né? Empresas com uma superfície de ataque enorme, dezenas de sistemas críticos e que são alvos constantes de ataques sofisticados. Para essas empresas, a segurança tem que ser um processo contínuo, ininterrupto, né, profundamente integrado ali à cultura. E um time interno garante essa constância, tá? Empresas de tecnologias e SaaS, dependendo do tamanho, né, negócios cujo produto principal é um software, uma plataforma digital, né? Que assim, a segurança do produto ele é a segurança do negócio, o negócio é quase o produto, né? Então, uma equipe de segurança, de Red Team interna, pode trabalhar lado a lado com as equipes de desenvolvimento, testando as funcionalidades em tempo real, sabe? Garantindo que a segurança desse ciclo de vida do software seja realmente efetiva, né? Organizações com ambientes complexos também, ou em constantes mudanças, né? Então, por exemplo, se a sua infraestrutura de TI muda toda semana, novos servidores, aplicações, integrações e tal, depender apenas de pentests pontuais, pode deixar assim algumas janelas de exposição que são perigosas, tá? Então, uma equipe interna consegue acompanhar esse ritmo dinâmico, né? Para essas empresas, o time interno é uma atitude proativa, estratégica, não é algo reativo, tá? Mas assim, e para quem não faz sentido? Para que tipo de empresa não faz sentido? Vamos ser bem realistas, a maioria das empresas não precisa, especialmente aquelas de pequeno, médio porte, ou aquelas com uma infraestrutura de TI mais estável, né? Porque manter uma equipe de auditoria interna pode ser um exagero, com um custo alto e ineficiente também. Então, e também outra coisa, se a sua empresa não tem uma equipe de segurança defensiva, né, um Blue Team bem maduro para responder os achados do Red Team, por exemplo, né, você vai estar colecionando vulnerabilidades, vai estar só descobrindo ali, mas não vai ter como resolver, né? Então, se o ambiente de TI é relativamente simples e não muda com tanta frequência, melhorar a abordagem, tanto em questão de custo quanto benefício, é contar ali com serviços, fornecedores externos, tá? Nesses casos, contratar, por exemplo, pentests periódicos e consultorias especializadas como a da Guardse, link na descrição, por sinal, é muito mais inteligente, tá? Você tem acesso a especialistas de um alto nível por uma fração do custo de manter uma equipe interna, né? E ainda tem uma visão externa e totalmente imparcial, isso é importante, sobre a sua segurança, né? Então, assim, vamos fazer um balanço geral de vantagens e desvantagens e eu já falo sobre aquela solução que eu te falei, que eu acho que você vai gostar bastante. Mas, assim, para resumir, vamos colocar numa balança, né? Vantagens de ter um time interno são claras, né? É um conhecimento profundo do ambiente, né? Ninguém vai conhecer seus sistemas, sua cultura, seus processos de negócio, tudo como funcionário. Testes contínuos, né? Capacidade de realizar avaliações de segurança constantes, não só, sabe, uma vez ou outra por ano. E agilidade, né? Comunicação, remediação, tal, tudo muito rápido, integrado, né? Mas as desvantagens
são ponto de atenção na maior parte das vezes. Por exemplo, o custo elevado, né, de ter uma equipe interna. Já que salários de especialistas em segurança são altos, né? Isso sem a gente nem falar de custo de software, hardware, treinamento. Tem a questão que é muito preocupante, poucas pessoas olham para isso, que é a retenção de talentos, né? É uma área extremamente competitiva, então reter ótimos profissionais, assim, profissionais de ponta, é um desafio constante, né? E tem a questão da visão limitada, né? Porque um time interno, ele pode desenvolver, sabe, uma visão de túnel, sabe? Só olhar para uma coisa, ficando viciado ali nos mesmos processos, tecnologias, perdendo a perspectiva externa que um consultor faria. E agora a gente chega num ponto muito legal. Como contratar os profissionais certos? E o que não fazer, tá? Vamos pensar que você decidiu que precisa de um time interno e vem o desafio de contratar realmente, né? Tem os fatais que muitos gestores cometem aqui. Primeira coisa que você nunca vai fazer, pode parecer até engraçado isso, mas acontece, incluir testes teóricos no processo seletivo. Então, provas de múltipla escolha sobre conceitos de redes, tipos de ataques. Por quê, né, você vai fazer isso? E por que isso aqui não faz sentido, né, caso eu precise explicar? Bom, porque qualquer um pode decorar, né, as perguntas, respostas, ou simplesmente pesquisar as respostas, né? Situações, por exemplo, de você deixar o cara alguns dias para responder uma prova teórica sozinho, entendeu? Todo mundo vai passar e tirar 10, né? É estranho, né? Então, assim, um teste teórico, ele não mede a capacidade também prática de um profissional, sabe, de Blue Team, Red Team, principalmente, em resolver os problemas reais. É uma etapa muito frágil. Então, é inútil, na verdade, num processo de validação. É só para dizer que fez, mas é inútil, tá? Então, o que você tem que fazer, de fato? Né? O foco tem que ser 100% na validação prática, na experiência real. Não? Então, você pode começar assim, exigindo certificações práticas, né, reconhecidas, né, porque elas são um ótimo filtro inicial. Mas só as que são realmente baseadas no exame prático, né, que exigem que o candidato invada máquinas em um ambiente de laboratório, defenda, né, enfim, entenda como cada coisa acontece, como por exemplo no cenário de segurança ofensiva a gente tem a OSCP, né, a Offensive Security Certified Professional, que é um padrão ouro ali quando o assunto é pentest. Não é tão avançada assim, mas já qualifica alguém como um profissional bem experiente. Tem outras como a SWE, SYCP, enfim, várias outras ali. Tá? Elas têm um nível de habilidade prática, isso é necessário. Aí, beleza, além de certificações, você vai aplicar testes práticos, criar pequenos ambientes, tipo laboratórios, tipo uma máquina virtual vulnerável, né, que acaba sendo tipo um CTF, né, um Capture the Flag. E aí você pede para o candidato explorar, né? Dá para ele um objetivo claro, um tempo, e enfim, aí a forma como ele aborda o problema, as ferramentas que ele usa, o raciocínio que ele aplica, vale muito mais até do que qualquer diploma. Daí beleza, uma entrevista técnica profunda. Conversa com o cara sobre os projetos passados, peça para ele descrever em detalhes uma vulnerabilidade interessante que ele encontrou, como explorou, a paixão, a profundidade com que ele fala sobre aquilo, vai dizer muito sobre a real competência dele. Fazer uma contratação errada aqui não é só o prejuízo financeiro com salários, encargos, é um risco de segurança também, né? Um profissional incapacitado, sem capacidade, né, para encontrar falhas críticas, vai te dar uma falsa sensação de segurança, ou pior, pode causar danos no ambiente produtivo por uma falta de experiência. E então o custo de uma má contratação é altíssimo, é tanta coisa envolvida que dá para um vídeo só disso. E é exatamente para resolver esse problema complexo e caro que a gente criou aqui uma nova solução, né? Entendendo assim que o processo de encontrar, validar, contratar e tal, um especialista é demorado, arriscado, exige um conhecimento técnico que nem toda a equipe de RH possui, né? E daí foi pensando nisso que a Solid Offensive Security, que é o braço educacional ali da Guardiz, né, reconhecida como a maior escola de hacking pentest da América Latina, são mais de 10 anos ensinando, enfim. Eles lançaram o Solid Hunter, né? É a solução de hunting para profissionais de cibersegurança. E lá eles fazem o trabalho pesado para você, né? Eles usam toda a expertise em pentest para encontrar e validar ali os melhores talentos do mercado, né? Indicando para a sua empresa os profissionais que já passaram por aquele crivo técnico, sabe? Pelo rigoroso crivo técnico que eles têm. Quem entende, conhece a Solid, já viu as certificações deles, por exemplo. Então, são certificações muito práticas, reconhecidas
no cenário nacional. Bom, eles fazem validação técnica real, então, né, os candidatos que eles indicam, eles já provaram as suas capacidades nos testes práticos, possuem certificações, enfim, eles validam tecnicamente o candidato. Eles fazem uma análise específica dos requisitos, sabe? Entendendo ali as demandas técnicas de cada vaga, garantindo a assertividade na triagem, nos testes práticos. E realizam toda a verificação de antecedentes também, né? Fazem um background check para garantir a confiabilidade do profissional. E, com isso, né, tem a redução de custo e risco, né? Eles entregam um candidato qualificado, validado, eliminando ali o risco de uma contratação errada, reduzindo drasticamente o tempo e o custo do seu processo seletivo. Então, você contrata com a certeza de que você está fazendo uma boa contratação, trazendo um profissional com capacidade técnica, testada e aprovada pelo time da Guards e da Solid, né? Então, assim, se você está pensando em montar ou expandir a sua equipe de segurança, não começa do zero. Não tem por que você começar do zero. Deixa que o nosso time de especialistas encontre o talento que você precisa. Se você quer saber mais sobre como o Solid Hunter pode te ajudar a contratar os melhores profissionais de segurança do mercado, com segurança e eficiência, entre em contato conosco, tá? O link está aqui na descrição. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você, de verdade. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal, tá? Até a próxima.